Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Aqui, ó, eu li essa matéria aqui, inclusive, eu não sei se foi aqui nesse mesmo portal ou se foi em outra, mas eu vi. Uma portaria do Bolsonaro e do Moro, na época o Moro era ministro da Justiça e Segurança Pública, Bolsonaro presidente do Brasil, né, como de fato ainda é, impede Lula de receber Nicolás Maduro na posse. O Nicolás Maduro não pode vir na posse, porque tem uma portaria interministerial assinada em 2019 pelo então ministro Sérgio Moro, Justiça e Segurança Pública, e Ernesto Araújo, Relações Exteriores, impedirá o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de entrar no Brasil para participar da cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. No documento, o governo do presidente Jair Bolsonaro afirma que o ingresso de altos funcionários do regime venezuelano no Brasil contraria a Constituição Federal. Para que Lula possa receber Maduro em 1º de janeiro, o atual governo deve revogar a portaria conjunta. Em 2019, num pronunciamento feito ao lado do político venezuelano Juan Guaidó, principal opositor do ditador venezuelano, Bolsonaro manifestou comprometimento contra o regime de Maduro. Então tá aí. Maduro não aposta menos para vir na posse do Lula. Uma aposta menos. Se o Lula tomar posse, não vai vir o Maduro. Não vai vir o Maduro. Narcotraficante, narcoditador. Maduro, tem um convite para fazer para você. Eu falo para você de coração, não é barato não, mas eu pago. Eu pago a tua passagem para você ir passear nos Estados Unidos. O que você acha da ideia? Nicolás Maduro, eu, Sargento Faur, deputado federal pelo Brasil, pago a tua passagem para você passear nos Estados Unidos. O que você acha, Maduro? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Só que tem um negócio, hein? Se você entrar lá, você vai para um presídio federal americano, tá? Vagabundo. Mandar ele lá pra Indonésia, lá, pra levar uma das encomendas que... Tem um traficante, se eu não me engano, um mexicano, El Chapo, traficante mexicano, matou, fez o diabo, era chefe de facção, de quadrilha no México, aí brabo virado a onça. Sabe onde ele foi parar? Num presídio federal americano. Sabe quando ele vai sair de lá? Nunca mais, tá? Então é por isso que eu tô falando. Maduro, vamos passear nos Estados Unidos? Vamos? Vai nada, cagão. Pessoal, eu sei que o pessoal às vezes está pedindo uma opinião aqui e perguntando algumas coisas aqui, mas o fato é que, infelizmente, o sargento expressava... Vocês sabem a opinião do sargento aqui. Quem acompanha a trajetória do sargento sabe da opinião dele. Claro que ele não gostaria que o Lula subisse a rampa. Não tenha dúvida disso. Derrubaram semana passada, semana retrasada, o TikTok. O pessoal derruba, não tem jeito. Então, me desculpem às vezes aí algumas coisas que a gente não pode te responder aí, mas é porque a opinião, às vezes, do sargento é o que vai fazer derrubar a live aí. Exatamente. Vou falar para vocês aqui, ó. Eu prefiro, e eu acho que vocês também devem preferir, embora às vezes não parem para refletir, é melhor eu falar um pouco aqui do que eu não falar nada. É melhor opinar um pouco do que nada. O bom seria se eu pudesse realmente, de fato, dentro do meu país, ter liberdade de expressão. Mas não é isso que estamos acontecendo. Estamos trabalhando nos bastidores para tentar mudar isso daí. Se você procurar aí na internet o vídeo que o sargento falou lá dentro da Comissão de Transparência e Fiscalização no Senado, que foi um local propriamente aberto para isso, e lá não tinha como eles derrubarem, vocês vão ver a realidade do pensamento do sargento Faur lá. Então, acompanhe lá, procure esse vídeo aí na internet, aí vocês vão ver. O Leandro disse que vai fixar aqui no comentário, aqui você pode acessar lá o vídeo daqui a pouco. Fique com a gente aí na live, mas assim que acabar aí, você... Aproveita e assiste aí, aí você vai entender um pouco aí. Um pouquinho nessa pergunta aí de cima aí. E pelo amor de Deus, tá falando que tirar o bigode eu fico igual o Xandex, perna também, né? Isso aí tá jogando praga em mim, né? Mas tá bom, todo careca é meio parecido, né? Ô Sérgio, nós conversamos, o Valdir Dorotel Viana, ele tá falando aqui sobre um assunto que nós estávamos conversando, inclusive, essa semana, né? Eu tava falando porque a gente, quando eu sou militar, vocês sabem disso, então quando a gente entra na polícia militar, que você começa a aprender sobre o militarismo, ou mesmo no exército, quando você vai servir, você vai aprendendo frases, né? Vai aprendendo fatos, situações dentro do militarismo. Então, o Valdir Doroteu Viana, bater continência para ladrão é foda, vai para baixo da égua. Com certeza, é horrível você prestar continência para um cara que você sabe ser vagabundo, bandido, sem vergonha, mas a continência, por isso que o regulamento diz, a continência, ela visa a autoridade, não a pessoa.
A continência visa a autoridade, não a pessoa. Então, porque você vai prestar continência por Lula, um general de exército vai prestar uma continência por Lula, ele está prestando a continência para a autoridade presidente da República. Mas, no fundo, com todo direito, ele quer que o Lula se foda, se cague. A não ser que ele seja melancia, né? General melancia, né? Eles Verde prestaram por fora e continência. vermelho por dentro. Aí eu não sei também. Mas então, eu já prestei continência. Grande maioria das pessoas que eu tive convivência dentro da Polícia Militar, superiores pessoas dignas, trabalhadores, por mais que a gente não pensava igual, tinha certas divergências, mas sempre pessoas dignas. Agora, algumas poucas vezes tive que prestar continência para pessoas que não tinham caráter. E que, por sinal, alguns deles foram até excluídos na trajetória, viu? Chegou um tenente uma vez lá em Campo Mourão, bandido, e sumiram com ele. Foi pro pau, mas ele, bandido. Prestei várias continências para ele. E um dia ele ainda invocou com o meu bigode, que o meu bigode sempre passou aqui, ó, daqui, né? E o militarismo não permite. Então tem que ser a parada aqui, ó. E o meu bigode sempre foi assim. Era mais escuro e tal, mas era assim. Aí 2 pessoas só me chamou a atenção por causa do meu bigode dentro da polícia na minha trajetória de 35 anos de serviço. Coronel Rodrigo Larson Karsten chamou a atenção, mas ficou por isso mesmo. Falei, esse bigode seu tá fora de padrão. Falei, beleza, ficou por isso mesmo. Mas eu ainda falei, vai pegar no meu pé, mas nunca mais falou nada. E esse tenente, lá em Camorão, chegou e falou, esse bigode seu tá fora de padrão. Mas eu não trabalhava mais em Camorão, eu trabalhava em Colorado, com o capitão Sebastião Carlos Fernandes. Hoje tenente-coronel. Aí eu falei assim, olha, o seu bigode está fora de padrão, você vai ter que cortar esse bigode. Eu falei assim, tenente, nada a dizer pro senhor a respeito do que o senhor está falando, o senhor tem autoridade para falar, mas eu estou sob o comando do capitão Sebastião Carlos Fernandes. E ele não implicou com o meu bigode, ele é o meu comandante. Ele, aquele capitão é duro, hein? Eu já falei porque eu sabia que ele tinha medo do capitão, porque o capitão realmente, tanto que depois ainda ofereceram pro capitão pegar o conselho de justificação dele, mas o capitão não quis. Porque ele, como eu falei pra você, ele foi excluído, viu, gente? Não tô falando de oficial da polícia, não. Ele foi excluído, sumiu. Por quê? Porque nós tínhamos uma relação de nomes de todas os integrantes da Polícia Militar. E o nome dele sumiu, simplesmente. Então, ou seja, na época nós não tínhamos a informação que nós temos hoje de checar boletim e tal. Na época chegava pelo malote. E o boletim de oficiais, ele é reservado. Eles não eram lidos, não chegava pra gente ler. Então ele foi excluído, esse ex-tenente, era bandido.